O professor não era para ser o salvador da sociedade. A gente já vive numa sociedade que está com seus valores completamente corrompidos. E ela olha para o professor e fala, resolve. Então o professor é tido como se fosse um herói. Todo mundo fala, para melhorar o Brasil é só melhorar a educação. Será que é só a educação em que sentido você está querendo dizer? Mas eles olham para o professor com aquela ideia. Aí você pega uma Espanha que fez esse projeto desde a década de 80 e hoje tem 30% de desemprego e uma sociedade destruída. Então, ser professor é simplesmente saber que você tem uma possibilidade de influenciar muita gente. Eu procuro ser o mais realista possível e tentar mostrar para o aluno que a matéria não é tudo e que as relações humanas é que fazem realmente a engrenagem funcionar. Tá? A coisa só funciona se você tem confiança com quem você está trabalhando. Então você tem que trabalhar os dois lados, né? O lado pedagógico e o lado humano intensamente, a todo instante. Ser professor, bom, primeiro é transformar. Eu acho que a profissão de professor ela envolve uma transformação, né? A transformação do aluno, porque é extremamente importante. Você, como professor, você tem uma função social muito grande, você visa transformar. Então, aquela sementinha que você planta no aluno, ela vai ser colhida depois de alguns anos. Então, eu estou há alguns anos já lecionando e muitas vezes os alunos retornam falando, professor, eu lembro daquela aula, do que você falou, isso me motivou, ou isso me fez refletir. Naquele momento em especial eu não dei tanto valor, mas em um determinado momento aquilo foi extremamente importante para mim. Então, o professor ele visa a transformação e ele tem uma função social muito grande, né, de buscar primeiro trazer essa reflexão, né, da vida em sociedade para o aluno. Isso é muito marcante na profissão. O orgulho do professor ele vem da visão que ele tem do aluno e do crescimento que ele percebe no aluno. Então, vários alunos nos orgulham. Então, não tem um aluno específico, não. E normalmente a gente pensa, aluno que tira notas boas, né? Nem sempre é o aluno que tira boas notas que vai te orgulhar. Mas sim aquele que você percebe um grande crescimento nele. Esse vai dar um orgulho maior. Mas tinha no colégio professores que eu achavam que, nossa, olha o jeito como ele é. E que depois, futuramente, você para e olha e fala, meu Deus, aquele cara nunca deveria ter sido meu ídolo. Basicamente, no cursinho eu consegui ver alguma coisa a mais e que concluiu na faculdade. E o que eu vi de 3 diferentes ambientes? No colégio, onde os alunos estão obrigados, no cursinho, onde eles, a maioria pelo menos, principalmente quando tem seleção de classe, né, meritocracia, eu via nas classes mais altas, de nota, e principalmente na faculdade, quando eu estava na USP. A identificação do professor com os valores que o aluno tem é o que definia o professor que mais virava ídolo ou não, ou que tinha afinidade e toque. Então, em determinado momento, eu percebi que se o cara era bom ou não me importava quando eu era moleque. O que importava é que eu achava que ele entendia do meu mundo. Assim foi no cursinho e assim foi na faculdade. Na faculdade, aí, depois a gente consegue desenvolver a capacidade de... Não, eu quero algo além. Eu quero um conhecimento para enriquecer alguma tese, alguma teoria. Mas até lá, o principal que a gente leva para dizer o que inspirou é isso. Então, por inspirar, posso dizer que foi qualquer um que no momento parecia que me entendia. Vários professores marcaram, né, assim, minha trajetória, minha escolha profissional.
eu sempre gostei muito das disciplinas de humanas e no colégio uma professora em especial, no Fundamental 2, ela foi muito importante para decidir a minha escolha, né, o curso universitário, e ela me motivou bastante nessa escolha. Assim, foi uma professora de história. Qual era o nome dela? Nilce, professora Nilce. Como ela dava aula? Bom, primeiro a Nilce, ela tinha uma forma muito didática e ela dialogava bastante com os alunos, né? Então isso fazia com que os alunos prestassem bastante atenção, né? Se motivassem aí a entender um pouco mais da matéria. E ela sempre era muito engraçada, né? E ela tinha uma verdadeira paixão pela docência. Então isso era muito importante, assim, isso acabava cativando bastante os alunos. Ele dava aula com vontade, ele tinha vontade de dar aula, ele era engraçado, ele fazia a aula ficar diferente, ele fazia a aula ficar divertida. Bom, a primeira coisa que motiva a dar aula é exatamente o que eu não quero ser. Eu não quero não entender mais o mundo. E para continuar entendendo o mundo, você precisa estar aberto a tudo. E ninguém é mais convidativo para te contar o mundo como ele está se transformando do que o aluno. Aquela aula que faz com que o aluno decore, ele simplesmente copie da lousa e não reflita, não questione, não dá mais certo, né? Então, porque o perfil dos nossos jovens mudou bastante, né? Dos nossos adolescentes, e a gente precisa se adaptar a esse ritmo de mudança. Então, uma aula que faz com que o aluno fique lá copiando, quieto, sem questionar, isso não dá mais certo. E, infelizmente, esses métodos mais arcaicos, ainda existem muitos professores, né, muitos profissionais que utilizam esse método. Isso acaba afastando, desmotivando o aluno, né? Então os alunos não conseguem aplicar aquilo que eles aprenderam na aula no cotidiano. Então, acho que é fundamental tentar trazer cada vez mais a aula, o conteúdo para a realidade, para o cotidiano dos alunos. Então, tentar adaptar para cada realidade. Então, se tem um aluno que ele tem que encontrar aquilo que ele está estudando também no dia a dia dele. Na verdade, você não separa, você deixa claro. Eu não tenho a hipocrisia de falar que, meu amigo, neoliberal é legal. Não, não é. Meritocracia não existe. Uma criança que vive lá no peri-peri, ele não tem como ter a educação e a experiência que vocês estão tendo aqui nesse projeto. Então, eu não vou falar que meritocracia existe. E a culpa é da criança ter nascido pobre, entendeu? Então, pronto, meritocracia não existe, mas eu deixo claro. Olha, molecada, a meritocracia diz que é isso. Cada um, se quiser lutar pra caramba, vai ser rico, milionário. A meritocracia diz isso. Beleza, valeu. Mas eu não acredito, tá? Então, eu tô sendo claro. Eu, Germano, não acredito. Se te perguntar o que é na tese, é isso, eu não acredito por isso. Faz o que você quiser com a sua opinião. Impossível. O cara que acha que pode dar aula imparcial, ele está no maior equívoco da história da humanidade. Tá? Você sempre vai ser. O que você pode ser honesto. Então eu falo, eu não acredito. Por quê? Por causa disso e disso. A teoria é essa, o que eu acredito interpretando é isso. Como eu vejo, né, a qualidade da educação. Bom, primeiro, dados aí têm mostrado que a qualidade da educação pública, né, no Brasil está cada vez pior. Então, os dados são alarmantes e o que eu percebo, primeiro, uma falta de investimento, né, em termos assim estruturais. Então, boas condições na escola, equipamentos, né, o uso da tecnologia, investimento nesse tipo de aparato que podem, né, facilitar e muito né, uma aula, por exemplo, né, a didática de uma aula, né, informação, como transmitir a informação para os alunos, né, construir o conhecimento com esses alunos. Então, eu acredito que, né, existe aí uma falta de investimento muito grande na educação. E aí o retorno que a gente tem disso é cada vez mais alarmante, né? Então, alunos aí de escola pública têm uma dificuldade muito grande. A qualificação profissional, né, eu acho que a educação precisa ter professores
que sempre estejam se qualificando, e não é o que acontece, né? Então, porque o professor muitas vezes que dá aula na rede pública, ele tem que pegar uma escola particular, 2 escolas particulares, enfim, e ele acaba não tendo tempo de fazer esse investimento, né? Falta organização. Falta o governo parar com brincadeira, parar com projetinhos e fazer funcionar o negócio. Falta organização. Uma sociedade que valoriza a grana não vai valorizar o professor, então faz parte do nosso modo de vida, né? Assim, não estou dizendo que eu concordo com isso, estou sendo pragmático, é o que acontece. Essa questão da desvalorização. Primeiro porque as pessoas não têm se interessado, né? Não é uma profissão atrativa, né? É uma profissão que, historicamente, se a gente for resgatar, é uma profissão que começa, né, sendo muito ocupada por mulheres, as mulheres, né, na sua maioria, que acabavam indo para essa profissão, tá? Isso é histórico, né, dá um dado histórico aí social. E atualmente essa desvalorização, né, principalmente se a gente for pensar nas redes particulares, isso não acontece tanto, né? Por isso que tem muito professor que acaba se dedicando aos colégios particulares, porque essa remuneração ela é muito melhor do que na rede pública, na rede estadual de ensino, por exemplo. O limite é você que se dá, né? Eu já vi professora que colocava foto de dança do ventre. Eu mesmo, numa época da vida que eu estava tristão, colocava lá que estava triste, sabe? Sei lá. Aí depois, com o tempo, é o amadurecimento que você tem em utilizar a internet. Isso não importa a tua idade, importa o quanto tempo você tem de maturidade na internet. Você pode ter 15 anos e usou a internet 5 anos e você vai ser mais ligeiro do que um cara de 35 anos que vai lá e usa o Facebook pelo primeiro mês e acontece uma coisa ruim. Porque o professor e o aluno interagindo, quanto mais eles interagirem, cada um tendo a noção da sua posição dentro da sociedade, um é aluno, outro é professor, acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é até interessante, uma rede social agiliza muito a intercomunicação. Você pode utilizar isso também como ferramenta para suas aulas. Então, eu procuro separar as coisas, né? Então, assim, eu tenho alunos nas redes sociais e sei de outros professores que têm. Então, eu acho assim, que da mesma forma que o professor ele tem, né, o seu momento de lazer, o aluno, né, também tem. Então, eu procuro não misturar essas duas coisas. Então, eu acho que também as redes sociais, elas podem ser também um meio didático, né, para, sei lá, trocar informação. Muitos alunos falam, professora, você pode passar determinado conteúdo porque eu vou compartilhar num grupo, em alguma rede social, enfim. Eu recomendaria que ele tivesse, primeiro, muita paciência, porque não é fácil. Ele vai encontrar muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas se for realmente o que ele gostaria de ter como profissão, é muito gratificante. A todo instante a gente está tendo experiências muito boas e isso vai retroalimentando a profissão do professor. Então, se ele gosta, ele vai levar a sério, ele vai fazer com muito bom gosto e vai acabar se divertindo com isso e transmitindo coisas boas para todo mundo a todo instante. Eu recomendaria sempre, para quem quiser ser um professor, que leve a sério e vá em frente. Em primeiro lugar, que ele tem um papel, uma missão muito importante, né? Que apesar aí do que os dados mostram, a profissão, né, do docente, a profissão de professor é extremamente importante, né? Que ele tem uma função social muito, muito grande. Então ele tem que valorizar isso, né? O professor ele tem que valorizar o papel, a importância desse papel social que ele tem em sociedade. Então isso é o primeiro conselho, valorizar a sua profissão. E o segundo é, né, fazer aquilo com muito carinho, com muito amor. Por que você quer ser professor? Segundo, o que você espera? Né? Eu tenho um relativo dó. Quando eu entrei na pedagogia, eu vejo o pessoal mais novo, 17, 18 anos, né? Quase a idade de vocês, lá na mesma sala comigo.
Ah, eu entro porque eu vou mudar o mundo. O mundo vai te mudar mais do que você muda, viu? Eu vou te garantir, mas... Então, tem que ver o que você quer buscar disso. E eu acho que se você entrar para ser professor, entendendo que você vai tomar uma pá de tapa na cara, vai sofrer injustiça até não dar mais, também vai ser injusto algumas vezes, sei lá, vale a pena.